Paz, Senhor Jesus. Então, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. As misericórdias de Deus, né? São a causa de não sermos consumidos. Que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Pela misericórdia de Deus, Ele permitiu que estivesse aqui nessa noite. E não mais uma noite, né, igreja? Que essa noite, como a gente vai falar em breve, que essa noite seja uma noite do calendário de Deus na nossa vida. Que essa noite desse culto, 17 de fevereiro de 2026, vocês possam estar celebrando daqui a um ano. Naquele dia nós tivemos acesso a uma palavra. No dia 18 de fevereiro, um dia depois daquele culto, nós tivemos aquela notícia que nós precisávamos, aquela resposta que nós procurávamos. Que essa data seja aquela que vai entrar no calendário de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pela misericórdia dele estamos aqui para compartilharmos, né, para vivermos essa membresia. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para viver em comunhão, né, como uma família em Cristo. Essa é a nossa missão, né, um afiando o outro. A palavra fala isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha habilidade confronta com a habilidade dele, e nós vamos nos afiando, e tudo vai melhorando, tudo vai fluindo como tem que ser, em nome do Senhor Jesus, vivendo como uma igreja, em nome de Jesus, né? Na semana passada, no sábado, né, nós estávamos aqui e falávamos acerca da nossa vida, dos dias da nossa vida, de como que a gente encara os nossos dias, porque cada dia é uma dádiva de Deus, mas quando a gente prioriza coisas que são as urgências da nossa vida e fora, a gente deixa de contar os dias, né? Como o texto que foi usado na pregação de sábado, né? Salmos 90, ali no verso 12, que Moisés faz uma oração a Deus e escreve: ensina-nos, a Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Quando a gente conta os nossos dias, a gente está vivendo os nossos dias para Deus, mas quando a gente esquece de contar os nossos dias, a gente está gastando os nossos dias fazendo coisas que não é para Deus. A gente prioriza coisas que não são para Deus. E aí, quando ele fala que ensina-nos de tal maneira a conseguirmos, né, um coração sábio, ele está falando que sabedoria vai além da gente saber mais. Sabedoria é quando a gente prioriza melhor. E é isso que a gente tem que buscar. Que Deus nos capacite a termos discernimento naquilo que se apresenta na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa saber quando sim é de Deus e quando sim não é de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, mas Deus tem a resposta para tudo. E às vezes a resposta está a um palmo da nossa cara, mas a gente, pela nossa cegueira espiritual, a gente às vezes não sabe, ou a gente não consegue enxergar ou ouvir os sinais que Deus vai mostrando. E naquela oportunidade eu falei sobre contar os dias, né? Treinar a eternidade, porque um outro texto que eu usei era em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, que, parafraseando o texto, diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, né, para muito ela é proveitosa. A piedade, ela não é só para essa vida presente, mas a piedade, ela também é para a vida futura. E nós falávamos acerca disso, como que a gente vive no nosso dia a dia, se a gente prioriza as coisas de Deus na nossa vida, ou a gente prioriza o que está lá fora. A gente prioriza somente os nossos afazeres, a nossa profissão, e deixa para um segundo plano Deus. Esse foi o questionamento, e de certa forma aquilo que foi dito lá sábado, hoje é uma extensão. Hoje continua se falando acerca disso, porque nós vamos continuar a falar sobre prioridades na nossa vida. As prioridades que nós temos. E é muito interessante que a palavra de Deus, ela vem assim como um manual tão preciso, só que a gente insiste às vezes em deixar esse manual de lado, e a gente tenta fazer o nosso próprio manual.
a caminhar do jeito que a gente acha que é melhor, que nos convém melhor. Mas a palavra, ela insiste. Não, se você fizer aqui, as coisas vão fluir na tua vida. Não tem erro. E imagino que a maioria aqui, né, já leu esse livro aqui de fio a pavio, do início ao fim. E todos aqui sabem que esse livro tem um final feliz. O final deles é um final feliz. O final desse livro é um final feliz. Então, se você seguir a risca o que está aqui, medita na palavra dia e noite, pratica o que está aqui, não tem como as coisas darem errado. Elas vão fluir, claro, com algum obstáculo, alguma avaria ao longo do caminho, mas as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, em nome do Senhor Jesus. Eu, mais uma vez, trouxe um tema para essa palavra, que quero crer que seja muito pertinente o que a gente vai falar. Olha só, para quem acha que a vida está fora do eixo aí, né? Quando as dúvidas, elas ficam martelando no seu coração, na sua mente, e você às vezes não sabe, talvez o poder da tua decisão fica limitado, mas aqui vai falar, quando Deus volta ao centro da tua vida, quando Ele é o centro da tua vida, a vida volta ao eixo. Quando Ele é o centro, quando Ele é a prioridade na tua vida, as coisas se alinham de tal maneira. E quero crer que alguns aqui sabem na prática disso daqui. Alguns já viveram tantas coisas ali fora, que quando pensaram que caminhar sozinho seria o melhor roteiro para a sua vida, viram que a sua vida começou a ficar fora dos trilhos. As coisas começaram a acontecer de forma inesperada, e você ganha, mas não retém, você trabalha, mas não constrói, você corre, mas nunca chega. É quando você começa a fazer do teu jeito. Mas aí quando Deus vem e fala, faça assim, aí as coisas começam a acontecer. Hoje eu estava meditando num texto de um devocional, que até coincidência ou não, talvez a palavra, a Cristo coincidência, né? Que hoje tem o texto do Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, se eu não me engano, que vai falar: a terra se encherá da glória de Deus, como as águas que cobrem o mar. Abacuque, eu já ia falar sobre esse profeta, o profeta menor da Bíblia, porque a Bíblia é um livro, você tem vários livros. Dentre os livros que vocês têm ali, você tem livros proféticos, mas também você tem livros históricos. Então, para quem gosta de uma boa história, e história real, a Bíblia é um prato cheio para vocês degustarem. E muitos foram os profetas, e nesse caso Abacuque é o chamado profeta menor, e ele foi um daqueles profetas do pré-exílio. O que é isso? É aquele momento em que Deus fica alertando o povo. Se vocês não se consertarem, vai vir o meu juízo, vocês vão ser presos, vocês ficarão como prisioneiros de guerra, vocês viverão em uma outra terra, vocês não poderão profetizar a fé que vocês têm, professar a fé que vocês têm. Vocês terão uma vida muito regrada, muito limitada, e com mortes, e com violência, e com fome. E Deus foi usando vários homens ao longo de vários séculos, foi alertando: se conserta, igreja, se conserta, igreja, se conserta. E Abacuque é um desses. Ele vem, e é interessante que Abacuque tem uma particularidade, porque a maioria dos profetas, eles trazem um recado de cima para baixo. Deus fala e eles passam a população. Mas nesse caso, Abacuque, ele pega o clamor das pessoas, e ele fala para Deus. E ele começa a questionar a Deus: até quando, Deus? Até quando esse sofrimento? Até quando essa violência? Até quando? Até quando? Até quando? E aí o texto vai passando. Abacuque é um livro relativamente curto, você consegue fazer uma meditação rápida nele. Ele vai chegar lá no capítulo 3, e aí tem um dos clássicos, né, que virou música famosa, um louvor famoso, que é Abacuque 3, que vai falar assim, Abacuque
3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui ele está chegando numa conclusão que Deus, ele não ia voltar atrás, a punição iria vir, eles iriam ser presos, eles iriam para o cativeiro babilônico, e eles ficariam exilados lá, mas ainda que, ele não está falando e se, ele está falando ainda que eu não tivesse o que comer, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que eu não tenha mais a minha família junto, ainda que eu vou exaltar o nome de Deus, eu vou glorificar o nome de Deus, ainda que. E aí vem uma pergunta para você faria isso? Se de repente, pela misericórdia de Deus, eu sei, uma das orações que eu faço, igreja, se Deus quiser acometer alguém da minha família com uma doença, que escolha a mim, manda a mim, eu sou homem, eu vou suportar a dor, o que eu não vou conseguir, talvez é ver isso acontecer com a minha esposa, ou com a minha filha. Se é para mandar algo, manda para mim, Deus, manda para mim, né? Porque eu não vou conseguir ver o meu, e aí, talvez isso que Abacuque fala, talvez eu no momento não teria a mesma fé, a mesma força, ainda que eu não tenha que pôr na boca, todavia eu vou te exaltar. Será, igreja? Por isso que a fé, por isso que você ser cristão é um exercício, é você ir provando a sua força, você ir se exercitando e pedindo para que Deus livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Abacuque e tantos outros livros vão falando sobre exílio, vão falando sobre o que vai acontecer e até que acontece. A Bíblia vai falar que a Babilônia vai invadir a região de Judá é o sul de Israel, e eles vão cair. E esse povo todo, ele vai ser levado cativo, ele vai ser levado preso para viver na Babilônia. E lá na Babilônia são 70 anos, aproximadamente 70 anos que eles vão ficar em cativeiro. Lá eles não vão professar a fé deles, eles serão proibidos, eles terão que rezar a cartilha que Babilônia vai aparecer. Claro, ao longo desse exílio vão aparecer homens de Deus, Daniel, por exemplo, é nesse momento do exílio que ele vai aparecer como profeta que é, né? Então é um momento de bastante dor, mortes, fome, de muita tristeza, até que quase 70 anos depois você tem um relato de um rei, um imperador, Dario I. Esse cara vai conseguir derrubar a Babilônia, o exército babilônico, ele vai vencer os babilônicos, e ele vai falar então para os judeus da época: voltem para suas terras. E é aí que entra o texto que eu vou pregar. Ele vai falar: voltem. Agora, esse texto que eu estou falando é pós-exílio. Eles já ficaram presos por 70 anos, quase 70 anos, e agora eles saíram e voltaram para sua casa. E aí nós temos esse texto aqui. Glórias a Deus. Aí já é o livro de Ageu. É um outro profeta menor, né, que ele vai falar sobre esse pós-exílio, e tem muitas passagens, e também é um livro bastante curto, igreja. Vocês podem fazer essa leitura rapidamente, são apenas 2 capítulos. Vocês não vão gastar aí nem 30 minutos do seu dia para fazer essa meditação no livro do profeta Ageu. E aí ele vai contar assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor.
Imagina vocês, igreja. Aqui Ageu, ele não está falando de um culto bonito. Ele está falando de um culto em ruínas. Porque o lugar que eles voltaram, ele está completamente destruído. Quando os babilônicos invadem o sul de Israel, a região de Judá, eles vão dizimar aquela região. Ali existia o templo de Salomão. Esse templo eles vão destruir, e não vai ficar pedra sobre pedra. Eles vão incendiar aquele templo. E aí a palavra diz que quando eles voltam, os israelitas voltam para aquele lugar, eles se deparam com aquela região completamente destruída. Mas acontece que, se vocês forem ver os versículos que antecedem aqui, eu estou lendo o 7 e o 8, mas se você for ler ali o 1, o 2, o 3, e aí que eu falo, igreja, que Deus hoje tem uma data especial no calendário. É um dia especial para a vida de alguém aqui, porque ele começa dando datas aqui. E Deus é muito minucioso nesse livro de Ageu, porque recorrentemente, no ano tal, no dia tal, do rei tal, Deus fez. Então, assim, não é apenas, são apenas palavras poéticas, é um dia, é um tempo do calendário de Deus, que ele está falando, é assim, e é nesse dia que vai acontecer, e é assim que eu profetizo mais uma vez, é hoje, e é nessa semana, e é nesse mês que vai acontecer aquela notícia que você espera, aquela ação na justiça que está travada, aquela aposentadoria que não sai do papel, aquele dinheiro atrasado, não só isso, aquela pessoa que você espera, daquele relacionamento que você precisa, enfim, aquilo tudo vai ser restaurado. Matrimônios, igreja, matrimônios serão restaurados, daqui para frente, desculpas serão pedidas diante de Deus. Eu estou falando isso, igreja. Pessoas irão vir e vão falar, ó, aquilo que eu te fiz, aquilo que eu falei para você, aquilo que eu deixei de falar, aquilo que eu deixei de fazer, me desculpe. A partir de hoje, uma data nova na nossa vida. A partir de hoje, a gente recomeça a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que seja uma data do calendário de Deus na nossa vida, igreja, em nome de Jesus, aleluia. E aí ele começa a falar, e lá no capítulo, no versículo 6, igreja, lá no versículo 6, ele vai chamar a atenção, porque as pessoas, elas chegam, elas se deparam com aquele cenário, tudo arrebentado, mas aí o que eles vão fazer? Cada um pensa no seu, igreja. Deus, Deus, espera um pouquinho aí, Deus, espera um pouquinho, porque eu vou fazer minha casa, que antes ela está toda arrebentada, eu vou pegar, vamos pegar madeira aqui, vamos construir a minha casa, o outro vai fazer também, né? O que acontece? Eles priorizam a sua vida, eles priorizam a sua urgência, e é assim na nossa vida, quando a gente prioriza coisas erradas, a urgência vai gritar, e aquilo que é essencial vai sussurrar. Você vai dar mais atenção para as coisas imediatas da tua vida do que aquilo que vai te trazer algo muito mais duradouro, que é uma vida em Cristo e tudo aquilo que há por vir. Então, é o saber priorizar, e é isso que Ageu, Deus levanta ele para falar, opa, peraí, gente, peraí, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão pensando somente em vocês estão construindo somente as coisas para vocês, e a minha casa? Vocês não estão esquecendo daquilo que é melhor, daquilo que é o essencial, daquilo que é o fundamental para que tudo ocorra, e a minha casa? Às vezes é assim na nossa vida, a gente só prioriza e faz contas, e faz planos, só pensando na gente. E Deus vem depois. Olha, eu faço tudo, fiz, coloquei no papel o projeto, o plano, eu falei com A, com B, com C. Mas só depois disso tudo. Mas Deus vai falar disso.
né? Então a gente não está priorizando a coisa certa, a gente está vendo a nossa urgência, mas não aquilo que é essencial. E aí, lá no versículo 6, para você que tem a Bíblia aí, ele vai falar assim, versículo 5 aqui, ó. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha o que ele vai falar: semeais muito e não recolheis, e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr um saco furado. É como eu disse agora há pouco: ganha, mas não retém. Trabalha, mas não constrói. Corre, mas não sai do lugar. Parece que você está patinando. Você vai dar 2 passos para frente, 3 para trás. E fica naquela, não sai do lugar. E aí, Ageu vai falar isso daqui. E são 3 coisas que você pode separar aqui. Primeiro, ele vai falar para pensar. Quando ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que ele está falando aí? Faça um exame de si mesmo. Por onde que você tem andado? O que você tem feito? Qual é a tua prioridade? Então ele está falando no primeiro momento: pense na tua vida. Depois, o que ele está falando aqui, ó, subir ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Agora ele não está falando para você pensar, mas ele está falando para você agir. Faça, mova-se, mexa-se. E isso aqui, igreja, essa ação é obediência. Obediência. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Então é pensar, depois agir, depois de agir. E aí, depois vai vir a reorganização na tua vida. Vai vir o realinhamento, a reposição. Então, primeiro Deus fala: pense na tua vida. Olha o que você está fazendo. As rotas que você está seguindo. Os atalhos que você está tomando. Isso está te levando para um caminho seguro, para um caminho reto? Perceba se você está trilhando esse caminho com as suas próprias forças, ou se está sendo instruído por Deus para seguir esse caminho. Lembre-se, igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Jesus. Sozinho, meu querido, minha querida, você não chega a lugar algum. Sozinho é como eu disse aqui no versículo 5 e 6. Você é como se fosse um saco furado. 2 passos para frente e 3 para trás. E aí, quando ele fala para você agir, aqui vem a obediência. Subir ao monte. Imagina, igreja, o contexto, o cenário histórico deles ali. Eles voltaram para a sua terra, destruída a sua terra. Eles estão em meio àquelas ruínas, tentando reconstruir aquilo ali. E alguns começam a fazer as suas casas, a colocar ali o telhado. E aí Deus fala para eles: tá, mas isso não está certo. Primeiro você tem que ter a casa de Deus. E aí ele fala: subir ao monte. E aqui é uma ação. Aqui é uma ordem de Deus, que às vezes essa subida ela não vai ser fácil. Quando você e todo mundo aqui que um dia se converteu a Deus, sabe que quando ocorre essa conversão, as coisas parecem que ficam mais difíceis ainda. As coisas começam a aparecer obstáculos que parece que antes não existiam. Mas é a tua vida se realinhando. É a sua vida se consertando ao propósito de Deus. E aí as coisas elas tendem a ser mais difíceis. Mas também a mesma palavra diz. O salmista vai falar que Deus aplana diante de ti o caminho. Então, não vai ser uma subida íngreme, impossível de você chegar ao topo.
vai ser algo suave, igreja. Com Deus é suave. Então ele vai falar: subi ao monte e trazei a madeira. Trazei a madeira, trazei o seu coração, suba, tem iniciativa, subir ao monte, igreja. A gente chega lá, mas para a gente permanecer, a gente tem que renunciar a um monte de coisa na nossa vida. Para você permanecer no monte do Senhor é com renúncia, igreja. Com renúncia não tem outra forma. E aí trazei a madeira e edificai a casa. Edificai. Não é um trabalho, não é uma construção qualquer, é você edificar. É lógico que nesse tempo, igreja, a palavra está falando que Deus, ele tinha um templo, não que ele precisasse, mas o povo precisava de um lugar para se concentrar, para se ajuntar em assembleia, para falar, para ouvir o que Deus tinha a dar a eles, a falar para eles, a fazer por eles. Havia-se essa necessidade nesse tempo. A gente sabe que essa edificação hoje dessa casa é aqui, igreja. É aqui, porque é você que é o templo. É você. Depois de Jesus, é você que é o templo. É você que carrega a casa aqui dentro. É você. Como é que está a tua casa? Você está tentando construir ela dessa forma externa, essa capa aqui externa. Você está tentando manter ela, mas e dentro? Sepulcros caiados, como a Bíblia fala, né? É como se fossem aqueles túmulos que por fora estão pintados, lindos, bonitos, mas dentro tem morte, dentro tem podridão, sepulcros caiados. Mas aí ele fala: para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Então você vai primeiro pensar, depois agir e depois se realinhar. É isso que ele está falando. Quando eu coloquei o título ali, quando Deus não é o centro, tudo fica fora do eixo. Mas quando Deus é o centro na minha vida, quando Deus é a prioridade na minha vida, as coisas funcionam. As respostas vêm. As respostas vêm, igreja. Em nome de Jesus, portas se abrem. Ou não é uma porta que está proposta por irmão João? Um trabalho melhor, um salário melhor, a minha família vai ter um conforto melhor, eu posso prever uma situação de lazer melhor para a minha família, eu posso ter uma ambição de melhorar o meu carro, a minha casa, os meus móveis, eu posso. É algo que Deus de repente está colocando para o irmão, mas a prioridade da tua vida tem que ser Deus. Deus, não é apenas eu entender que Deus é algo necessário quando as coisas não estão acontecendo, é eu entender que não é Deus que depende de mim, mas sou eu que dependo de Deus, sou eu que tenho que ir atrás dele, não ele vir atrás de mim, sou eu que tenho que ir lá. É eu que tenho que ter uma rotina, é eu que tenho que abrir mão do meu tempo ocioso aí fora e priorizar as coisas de Deus. É assim que ele é assim que ele quer. É assim, o urgente e o essencial. O que você prioriza? A urgência? Se você prioriza a urgência, ela vai gritar todo dia na tua vida. Agora, se você priorizar o que é essencial, ninguém te segura. Ninguém te segura, em nome do Senhor Jesus. E é algo simples, gente. É algo simples de você fazer. Claro, exige um monte de renúncia. Às vezes vai exigir de vocês um reposicionamento. Ter uma rotina de afazeres que você tem aí fora, que você vai ter que rever. Rever, sim. E de repente... É como eu falo para os meus alunos na igreja. Toda mudança, ela traz resistência. Toda mudança traz resistência. Eu vou deixar de ir naquela quinta-feira do churrasco lá dos meus amigos. Eu vou deixar de assistir ou fazer algo que passa bem naquele horário, que tem bem naquele dia, em que vai ter o ajuntamento da membresia na igreja. E daí? São coisas que eu vou ter que realinhar na minha vida, que eu vou ter que reajustar na minha vida, ver as prioridades na minha vida.
né? Deus não quer que simplesmente você trabalhe para Ele. Não é isso, a obediência não é isso. Não é você tentar trabalhar. Deus não precisa que você construa nada para Ele. Deus quer que você edifique para Ele. E aí é diferente, porque quando você edifica altar. Altar. Então, altar aqui dentro. Altar aqui dentro. Que você seja um sacrifício vivo para Deus. Você se ofereça para Deus. Você se ofereça, ó Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu preciso de respostas. Eu sei que eu tenho minhas dúvidas, mas Deus, seja a minha luz, seja o meu farol. Seja aquele que vai me mostrar o caminho, que vai abrir a minha mente, que vai arrancar as escamas dos meus olhos, em nome do Senhor Jesus. Só que para tudo isso, na igreja acontecer, e você ter essa revolução na tua vida, sabe, esse coraçãozinho de pedra que você tem aí, você tem que mudar ele, você tem que quebrantar ele, igreja. Quebrantar, porque coração de pedra, tudo isso que eu falei aqui, ele entra aqui e sai aqui, igreja. Agora, se você tem um coração de carne, aí as coisas vão fluir, vão acontecer na tua vida, porque num coração de carne, isso aqui é retido. A palavra de Deus é retida na tua vida. E uma vez que isso ocorra, as coisas vão acontecer de uma forma muito mais fácil na nossa vida. Muito mais fácil. Isso aqui, esse livro aqui, igreja, ele não é um livro de autoajuda. Às vezes a gente se vê tentado comprar livros que de repente até os autores foram inspirados ali por Deus, mas você quer como se fosse uma autoajuda, né? Mas não, isso aqui é uma ajuda do alto, não é autoajuda, é uma ajuda do alto. Aqui é a voz de Deus, é a boca de Deus, através da inspiração de outros tantos ali, que o Espírito Santo os tomou para escrever. E tudo isso vem para nos dar uma direção, para nos dar um caminho, em nome do Senhor Jesus. Então, você tem que pensar, você tem que agir para se reposicionar, para se realinhar, para se reorganizar na sua vida. Pense, faça uma listinha do que é urgente e o que é essencial na tua vida. Se você colocar no primeiro item ali o essencial Deus, você já está começando pelo caminho certo. Em nome do Senhor Jesus, que essa data possa ser uma data do calendário de Deus, que hoje possa ser o momento que você vai ter uma resposta de Deus. Talvez não aqui no culto, ou talvez sim, mas talvez pela boca de uma outra pessoa aí fora, por uma mensagem de celular, por uma ligação que você vai receber, por algo de repente que você não espera. Em nome do Senhor Jesus, igreja, que esse ano possa ser um ano das nossas vidas, e que nós não apenas possamos contar esses dias, mas que a gente possa alcançar sabedoria para saber fazer e priorizar aquilo que Deus quer na nossa vida. Em nome de Jesus, aplauda bem forte o Senhor Jesus.